Bom dia, tudo bem? Então, hoje a professora vai fazer com vocês uma revisão do Teorema de Pitágoras, tá? Os alunos do nono da manhã que estavam com o professor Éder, eu não sei se ele trabalhou o Teorema de Pitágoras com vocês, mas a explicação que a prof vai dar já serve de explicação para vocês também, tá bom? Então, assim, o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é relacionado ao triângulo retângulo. Quem lembra o que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus, tá? E esse ângulo de 90 graus, ele é muito importante, porque é ele que vai determinar qual é o lado que é a hipotenusa. Como assim, professora? Olha só. Todo triângulo retângulo, ele tem o ângulo de 90 graus. Espera aí que eu vou aproximar a câmera. Ele tem o ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, ele vai me determinar quem é a minha hipotenusa, certo? Porque no Teorema de Pitágoras eu tenho que ter bem claro quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Os catetos são os outros dois lados, eles recebem esse nome, tá bom? Então, assim, o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus é sempre chamado de hipotenusa. Então, quando você vai resolver o Teorema de Pitágoras, a primeira coisa que você tem que destacar ou perceber é onde está a hipotenusa, porque você começa a resolver sempre por ela, tá? Então, o tamanho da hipotenusa é aquele lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Então, no nosso caso aqui, esse ângulo aqui é o A maiúsculo, a hipotenusa é o Azinho minúsculo. Os outros dois eu chamo de cateto. Aí quem vai ser o B e quem vai ser o C, depende se tiver determinado ali o ângulo B e C. Como o B está aqui, então aqui o lado oposto é o Bzinho. O C está aqui em cima, o lado oposto é o Czinho, tá? Ah, professora, mas os triângulos nunca estão desenhados do mesmo jeito. É verdade. Então, por isso que você sempre tem que prestar atenção. A primeira coisa é onde está o ângulo de 90 graus. Ele vai ser sempre o A, tá? Então, aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Sempre não, porque as letras podem variar. Mas, o que determina a resolução do Teorema de Pitágoras é o ângulo de 90 graus, para saber onde é que é a hipotenusa. Então, aqui, ó, o ângulo de 90 graus eu chamei de A. Então, significa que a minha hipotenusa está no lado oposto. Então, o Azinho tá aqui. O C tá aqui, o lado oposto, o B, o lado oposto, tá? Como que a gente resolve? O que vem a ser o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é A ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, a distância da hipotenusa elevada ao quadrado, sempre será igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o cateto B elevado ao quadrado mais o cateto C elevado ao quadrado, tá? Isso na prática fica como? Aqui eu tenho um triângulo, certo? Onde o ângulo de 90 graus está aqui. O lado oposto dele é esse aqui. Então, a minha hipotenusa é o X. Ó, lado na frente, oposto, é o X. Então, o A, aqui no nosso caso, é X ao quadrado. Os outros dois são os catetos. Aí, como eu não botei letra nesse triângulo, tanto faz quem que é o B e quem é o C. Isso não importa. Então, vai ficar aqui. Opa. 2 elevado ao quadrado mais 10 elevado ao quadrado. X ao quadrado é igual, 2 ao quadrado é 4, 100. 10 vezes 10, 100. Então, peraí que a prof vai afastar um pouquinho.
Vou abaixar aqui um pouquinho. Aí. Então, aqui ficou x ao quadrado igual 100 mais 4, 104. X vai ser o quê? A potência. Qual é a operação contrária da potência? A raiz. Então, eu vou ter que colocar raiz quadrada de 104. Então, esse aqui é o resultado, tá? Desse teorema de Pitágoras. Aí, agora a prof fez um outro desenho, de outra maneira. Onde? Aqui, quem é a hipotenusa? A hipotenusa aqui é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é o 10. Então, aqui vai ficar 10 ao quadrado igual. Os catetos é o x e o 8. Então, x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Agora, eu vou resolver as potências. Vai ficar 100, x ao quadrado e 64, certo? Para mim resolver essa igualdade aqui, como é que a gente resolve uma igualdade? Tudo que é letra fica de um lado, tudo que é número para o outro. Então, assim, se eu passar o x quadrado para cá, ele vai ficar negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 64 para frente e vou deixar o x quadrado atrás do sinal de igual. Fica mais fácil por causa das questões de sinais. Então, ó, vou passar aqui para cima. Então, vai ficar 100. O 64 está positivo, vai vir para frente do igual, negativo. Igual a x quadrado. X vai ficar lá sozinho. Então, aqui vai dar 36 igual a x quadrado. Logo, qual é o contrário da potência? Raiz quadrada. Então, o x vai ser igual a raiz quadrada de 36, que é 6. Então, isso é o teorema de Pitágoras. É achar o valor da letra que está ali no triângulo, seja ela representando o tamanho da hipotenusa, seja ela representando o tamanho de um cateto, mas a fórmula é sempre a mesma. A ao quadrado igual a b quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, antes do igual sempre vai ser o tamanho da hipotenusa, elevado ao quadrado. Aí, como a gente resolve durante o processo, vai depender em que posição está o x, se ele está na frente do igual, se ele está atrás. O que vai comandar seriam as operações, por isso que vocês têm que estar bem atentos com relação às regras de sinais. Quem não lembra das regras de sinais, dá uma estudadinha aí, que usa bastante. Sabendo que quando a gente muda de lado de igualdade, muda a operação. Se estava somando, vai para o outro lado diminuindo. Se estava diminuindo, vai para o outro lado somando e assim por diante, tá? Se era potência, vira raiz. Isso vocês têm que dar uma revisada, certo? Então, assim, hoje a prof vai deixar aqui, vocês revejam o vídeo, peguem lá algum exercício que vocês já tenham, dá uma olhada como faz, certo? E daí na terça-feira a prof vai deixar aqui as atividades para vocês resolverem valendo nota. Combinado? Tenham todos um bom final de semana. Fiquem com Deus, um beijo e até terça.